Bom dia, Tião. Bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5, programa FM em notícias, né? A partir das 12h15, 11h15, horário do Mato Grosso do Sul, meio-dia e 15, horário do Paraguai, horário paraguaio de verão, né? E vamos lá então com as informações desta quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2020. Falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior, já que a segunda rodada foi realizada ontem, né? Chegando ao fim na noite de ontem, né? Então, estão classificados aí, já tem os times classificados aí com antecipação, né? São 21 times já garantidos com uma rodada de antecipação. As 127 equipes estão divididas em 32 grupos, com os dois melhores em cada chave, seguindo para a próxima fase da competição. Algumas equipes já venceram os dois primeiros jogos e não podem mais fechar a fase de grupo fora da zona de classificação. Entre os classificados estão alguns dos clubes mais tradicionais do país, como Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense, Internacional, e também algumas surpresas do interior paulista, como Ferroviária, Água Santa, Taboão da Serra, Capivariano e Votuporanguense. Água Santa, Atlético Paranaense, Capivariano, Coritiba, CRB, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo de Guarulhos, Fluminense, Internacional, Itapirense, Ituano, Joinville, Juventude, Londrina, Mirassol, Oeste, Palmeiras, Santa Cruz, Taboão da Serra e Votuporanguense. São todos os times aí classificados, só para repetir, né? Só para reafirmar. E o São Paulo, depois de uma estreia decepcionante, né? Os atuais campeões do São Paulo se recuperaram em grande estilo ontem e venceram, né? O Palmeiras por 9-1, aplicando a maior goleada da competição. A partida encerrou a segunda rodada do torneio e deixou o time do Morumbi na liderança do grupo 29, disputado no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Assim como o São Paulo, os anfitriões do Esporte Clube São Bernardo também somam 4 pontos. As duas equipes vão decidir a classificação se enfrentando na última rodada, na próxima sexta-feira, né? Portanto, depois de amanhã. Com 2 pontos, o Operário Paranaense também tem chances de avançar e enfrenta o eliminado Palmeiras do Rio Grande do Norte na última partida da fase de grupos. A vitória tricolor se construiu sem grandes dificuldades. Logo aos 4 minutos, o lateral Anilson abriu o placar de cabeça e 7 minutos depois, Ed Carlos ampliou de pênalti. O Palmeiras ainda descontou, né, com Sueliton, mas Anilson, Galeano e Juan transformaram a vitória em goleada ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Luizão, Galeano e Gustavo e Facundo completaram o placar, construindo a vitória mais elástica até aqui da Copa São Paulo, né? A maior goleada até então era do Santos por 7-0 sobre o Olímpico do Sergipe. Então, mais times classificados aí, né? E a Copa São Paulo se afunilando aí nessa primeira fase. E Central, as outras informações são central da central informativa aí do mercado da bola, né? Tem algumas informações aí, por exemplo, a terça-feira foi de final feliz na negociação entre o Internacional e o Thiago Galhardo. Meia de 30 anos acertou a rescisão do seu contrato com o Ceará e logo em seguida viajou a Porto Alegre para fazer exames e assinar com o Colorado. O anúncio deve acontecer ainda hoje lá em Porto Alegre. Como não poderia deixar de ser, outra novidade foi a novela Michel, né? O Flamengo estuda aumentar a proposta ao Goiás pelo atacante. Para chegar ao que o clube goiano pede pelos 80% dos direitos do jogador, o Flamengo precisa colocar mais 500 mil euros na mesa, né? Como se sabe, o Corinthians é outro interessado no jogador, mas não pretende entrar em leilão, disse que não vai mais aumentar a proposta já feita. E outra novela nesse mercado da bola é que o Atlético Mineiro acertou com o Liverpool a contratação do volante Alan, né? Mas o time inglês logo em seguida aceitou uma proposta do Fluminense. Então, aí virou uma confusão. O jogador de 22 anos se reuniu com a direção do Galo em Belo Horizonte, como já estava combinado. Isso não significa que o acerto com o clube mineiro esteja mantido. O Fluminense ameaça até mover um processo caso ele vá jogar no Atlético Mineiro. O Cruzeiro merecia um resumo só para ele, né? Na Toca da Raposa tiraram o dia para resolver a situação de vários jogadores, só que a maioria por enquanto ficou só na conversa, né? O Cruzeiro praticamente selou o empréstimo de Marquinhos Gabriel ao Atlético Paranaense, até onde se sabe resta apenas a assinatura
do contrato. E a dupla Henrique e Egídio estão a caminho do Fluminense. A Raposa vai emprestar os dois jogadores e arcar com parte dos salários. No Palmeiras, fora dos planos do Verdão, o Daverson vai provavelmente atuar no futebol chinês, né? O atacante ídolo palmeirense para muitos palmeirenses, para alguns não, né? O atacante foi liberado da concentração e nem deve viajar com a equipe aos Estados Unidos para disputar o torneio da Flórida. Foi importante, né? Na definição do futuro de dois orejuelas, né? Os orejuelas que atuam aí no futebol brasileiro. O do Fluminense está a caminho do Querétaro, do México. O clube carioca encaminhou a venda do volante que estava emprestado à LDU por 4 milhões de reais. E do Cruzeiro, o Orejuela do Cruzeiro se aproximou do Flamengo. A Raposa só aguarda os representantes do jogador em Belo Horizonte para negociá-lo ao rubro-negro, né? O principal interessado aí. No Grêmio, o dia foi de negócios frustrados. O Edilson do Cruzeiro não vai mais voltar ao clube. Não houve acordo e as partes deram as conversas por encerradas. Além disso, o clube gaúcho ficou mais longe do Pedro, ex-atacante do Fluminense, que pertence à Fiorentina, né? Os italianos pediram alto pelo jogador e a única notícia positiva é o avanço nas tratativas do lateral esquerdo Caio Henrique, né? Então são essas aí, é um resumo aí do que acontece no mercado da bola nesta terça e quarta-feira, né? Que está iniciando a quarta-feira e vai ter mais informações aí no decorrer do dia. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações esportivas aqui na Cerro Corá FM, também na TV Web Ponta Porã Informa.